surgiu uma denúncia gravíssima envolvendo o apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve. O seu enteado, Natan Gouveia, publicou um vídeo em suas redes sociais, onde aparece o apóstolo Rina muito nervoso, muito bravo. Que ele quer sair fora de mim, porque eu não tenho nada para oferecer para ele mais. Eu tô velha, ele tem um monte de mulher em cima dele, entendeu? Ela vive falando isso, ela vive me tratando como se eu fosse uma adulta. Eu vou te provar. Eu não sou seu pai, eu não sou seu ex-marido. Eu não tenho sou medo homem de de você. Deus. Não, você me não trata é. como se eu fosse adulto há 20 anos. Você não é. Ninguém mais aguenta isso. Você sabe. Ninguém mais aguenta isso, Denise. Você sabe. Os dois pra mim. Talvez a gente tenha que dar um tempo cada um numa casa. Eu não vejo a hora. Terapia, Eu não vejo a hora. Tá me deixando maluco. E eu não te aguento mais. Olha pra mim, eu não te aguento Então, mais. pronto. Toma a tua vida, eu vou Então, tomar a minha e você nunca mais vai ver minha cara. Beleza. Pronto. Pronto, só tô comunicando vocês. Tá? Tô sentindo que eu tenho que fazer isso aí. Porque o Rina, ele nunca me tratou assim bem, sabe? Eu tava indo muito assim. Eu tava indo uma semana, eu ia outra semana, não ia, porque eu queria que o Rina, né, estivesse mais comigo, mais assim, me aproximando mais dele. Aí um dia ele sentou comigo, ele vai dizer que é mentira, mas eu não preciso mentir. Eu tenho 76 anos, não vou contar mentira. E aí ele sentou comigo lá na mesa e aí eu não entendi porque ele falou, você quer que eu brigue com a tua filha por causa de você? Eu não entendi. Eu falei, como assim? Não estou entendendo o que você está falando. Olha o que ele falou para mim. Aí eu peguei e falei para ele assim, olha, então, se eu venho aqui ver os meus netos, você acha que eu não é para me vir? Eu não vou vir mais aqui, eu nem me sinto bem nessa casa. Eu venho para ver meus netos, então já que você não quer, eu não vou vir mais, pode ficar descansado, você não vai ver mais. Eu nem via ele, porque ele está sempre lá no quarto, lá embaixo. Era difícil ver ele, por isso que eu estou aqui, porque a Denise sempre foi, sempre sofreu na mão dele. Ele grita com ela, eu estava lá esses dias, ele gritou por causa da chave, ele queria que a Denise desse conta da chave do carro, da moto, não sei que chave que era. A Denise estava mal, deitada no sofá lá, mal. Aí ele fez a Denise levantar para eu procurar a chave. Então, essas coisas, é muito horrível ser uma mãe e ver a filha sofrendo desse jeito. E após toda essa exposição, o apóstolo Rina, ele resolveu dar um tempo na igreja e anunciou um ano sabático das suas ocupações ministeriais. Ou seja, nesse período sabático, daí ele se refere a um momento da vida relativo a um descanso em que ele vai se distanciar do ritmo das obrigações do cotidiano da igreja para viver uma experiência nova com a família. Ele deu uma satisfação aos membros da sua igreja sobre essas acusações. Ele disse que essa crise no casamento dele é resultado de anos e anos da casa para a igreja, da igreja para casa, da igreja para a missão, da missão para a igreja, da igreja para casa. Ele falou que a vida dele é só casa, igreja e missões, e família nada. Então ele resolveu dar uma pausa, no cargo de apóstolo da igreja, e disse que ele vai cuidar da esposa, dos filhos e vai dar mais atenção para sua família. Veja aí. Todo relacionamento está sujeito a crises. Mas vocês tiveram discussões no seu casamento? Muitas! Essas que ele postou na internet, para quem não viu, são uma entre centenas em 23 anos, ok? São duas pessoas que se amam, mas que são intensas, que vivem de verdade, que discutem, mas se acertam. Essa discussão, por exemplo, que ele postou, a gente se acertou no mesmo dia. 3 horas depois a gente estava abraçado, se beijando. A gente vai passar por situações difíceis e vai se acertar. Com a graça de Deus, não porque nós estamos bons. Eu sou o marido perfeito? Não. Mas eu me esforço e eu vou continuar me esforçando para ser um marido a exemplo do que a Bíblia nos ensina. E se em algum momento eu falhei em amar minha esposa como Jesus amou a igreja, é aprender com os meus erros e ajustar a rota sempre que isso for necessário. Ela é a esposa perfeita? Também não. Mas é uma mulher forte, muito mais forte que eu, talvez em vários aspectos, sábia, livre, que já escreveu uma história linda nesse ministério e não precisa provar nada para ninguém. Ainda assim, ela também não é perfeita. Nossa vida é casa, igreja, casa, igreja, missão, igreja. A gente quase não tem vida pessoal. Não é fácil. Tem pastor que tem burnout, que não aguenta.
Então são 23 anos nessa mesma batida, lidando com traição, com rejeição, com fofoca, com difamação, com expansão, com pregação. Quem está envolvido na obra sabe o que é. Nós nunca tiramos um ano sabático, porque nós entendemos a urgência que é a colheita. Não fizemos nada parecido, até nas nossas férias a gente sempre acabava servindo. Só que dessa vez, igreja, a gente precisa de um tempo para a gente cuidar do nosso casamento. Porque não vai valer de nada, não vai ter valor algum eu ganhar o mundo inteiro e perder minha família. Olha, eu vou dar aqui a minha opinião sobre esse assunto, tá? Por intermédio daquilo que eu tenho vivido nesses anos de caminhada cristã. Bom, eu não sei, mas o enteado poderia estar com raiva do padrasto, né? A sogra também ter uma bronca do genro, e realmente a pastora Denise sofrer com um casamento com o apóstolo Rina, né? Tem tudo isso. Na hora da raiva, né? Todo mundo denuncia todo mundo fala mal de todo mundo. Tem gente da igreja que diz que viu a pastora Denise com o braço roxo. Eu acho que se ele batesse na esposa, isso já teria sido exposto muito antes. Eu creio sim que deve haver discussões, e isso é normal. Infelizmente, casais discutem. Alguns partem para agressão, algo que eu tenho repúdio. Porém, esses problemas de família, a gente não tem como saber realmente o que está acontecendo. Mas eu acho que a maioria desses casos, né, desses problemas conjugais na vida de pastores e pessoas que estão à frente de uma igreja, é resultado da jornada interrupta dos cuidados da igreja. Lidar com pessoas, mexer com gente, pode ser uma das experiências mais ruins que existe. Porque a traição de um irmão que você confia e trai a sua confiança, é a rejeição desse, é a fofoca daquele, é a difamação daquele outro. E às vezes, o cara fica muito focado na igreja e esquece a família em casa. Não dá atenção para a esposa, nem para os filhos. E ainda tem o diabo que anda em derredor rugindo como leão para derrubar o líder da igreja. E às vezes é necessário tirar um tempo para a família, como eu fiz esses dias. Eu saí dessa rotina aqui do canal, saí com a família quinta-feira e voltei domingo. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, me desliguei das redes sociais, foi maravilhoso. E é isso. Nós que somos crentes, nós somos muito mais visados pelo diabo, pelo cão. Porque quem está no mundão é peteca na mão do cabrunco. Mas nós fomos chamados para fazer a diferença como igreja. Quanto mais cristãos o diabo derrubar, mais chacota e escárnio trará para a igreja. O inimigo usa os crentes para vituperar o evangelho. Quando você casa, são duas cabeças diferentes. E aí como que você vai conseguir conviver? Priorizando a comunicação. Um dos principais fatores que levam a brigas e desentendimentos na casa e no casamento é a falta de comunicação. É fundamental que o casal ele tenha uma comunicação aberta e honesta, sem julgamento, sem críticas. O diálogo deve ser sempre pautado pelo respeito e pela empatia um pelo outro. Uma coisa muito importante, respeitar as diferenças. Cada pessoa tem as suas próprias opiniões e gostos e personalidade. Isso pode gerar diversas divergências no casamento. Então é importante que o casal aprenda a respeitar as diferenças um do outro, sem tentar mudar ou impor a sua própria vontade ao seu marido ou esposa. A tolerância é essencial para um bom relacionamento. Muitos casais envelhecem e perdem o romantismo. Então é importante manter o romance vivo no casamento. Muitas brigas no casamento acontecem por causa da falta de romantismo. Então é fundamental que um casal reserve um tempo para estar junto, ficar junto, fazer atividades agradáveis, demonstrar afeto um pelo outro, fazer surpresas para a esposa, né? Fazer algo que ela goste. São ideias ótimas que são aliadas a manter a chama do amor acesa. Outro fator relevante é priorizar a vida espiritual. Para um casal cristão, a vida espiritual é fundamental para manter a harmonia da casa e do casamento. É importante que o casal ore e leia a Bíblia juntos, frequente a igreja, participem, estejam envolvidos nas atividades da igreja. A vida espiritual fortalece a fé e o amor e ajuda o casal a enfrentar, né, todos os desafios do casamento. E buscar ajuda quando é necessário. Pode ser necessário ir buscar uma ajuda, né, um conselheiro, um terapeuta cristão. O aconselhamento pode ajudar muito o casal a identificar o problema e encontrar as soluções saudáveis para resolver os conflitos do matrimônio. 3 comprimidos para um casal ter sucesso em sua convivência: fé, oração, Bíblia e culto. A fé é um elemento fundamental no casamento cristão. A fé é o alicerce que sustenta o relacionamento e guia todas as decisões do casal. A partir da fé, o casal cristão busca se aproximar de Deus e se torna cada vez mais parecido com Jesus Cristo, que é o modelo de amor e de sacrifício. A fé no casamento influencia diversas áreas da vida do casal. Ela ajuda a moldar a visão do mundo, os valores, as atitudes, as escolhas do casal. Além disso, a fé também ela é um meio de fortalecer o relacionamento e superar os desafios que surgem ao longo do caminho. A oração é uma prática essencial que não pode faltar para o casal cristão. Através da oração, o casal se une em um propósito comum, busca uma direção de Deus para a sua vida. A oração
ela é um meio de expressar a gratidão e pedir perdão